Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de estática do livro do BIR, capítulo 8, exercício número 11. Vamos ao enunciado. Os coeficientes de atrito são μs igual a 0,40 e μk igual a 0,30 entre todas as superfícies de contato. Determine a menor força P necessária para iniciar o movimento do bloco de 30 kg. Se o cabo AB, letra A, está ligado tal como mostra a figura. Letra B, é removido. Bom, então vamos aí resolver o nosso primeiro caso, tá? Que é a letra A. A gente tem aí o esquema dos blocos do jeito que está mostrado na figura, ou seja, com um cabo aqui passando por a polia, ligando aqui o bloco A com o bloco B. O objetivo é determinar a menor força P, tá? Para que a gente tenha aí o início do movimento, ou seja, estamos na iminência do movimento. Para isso, aí para a letra A, vamos fazer o diagrama de corpo livre para os nossos blocos. Então vamos representar aí as forças atuando em cada bloco. O objetivo é achar a menor força P. Vamos começar aqui representando essa força que está aqui no bloco B. Então temos a força P, tá? Que vai puxar o bloco B para cá. O bloco B tem aí uma massa, então apresenta uma força peso, que é a massa de B vezes a gravidade, tá? Ele está encostado aqui na superfície, então ele possui aí uma força normal, que é a normal de B, tá? Aí a gente tem que ele está encostado na superfície aqui de cima, então temos aqui a reação da superfície de cima. Então temos uma normal em relação a A, tá? Que seria a superfície aqui do bloco A. Aí temos o movimento, quando o P for para lá, essa superfície vai se movimentar. Quando P puxar o bloco para lá, a gente tem aí em contato com a superfície, o movimento do bloco vai ser nesse sentido. Então a gente tem que aparece na parte inferior uma força de atrito, que é o contato aqui com o chão, que eu vou chamar aí de força de atrito de B, tá? E aqui em contato com o bloco A também aparece uma força de atrito, que eu vou chamar a força de atrito de A, tá? Além disso, eu tenho um cabo aqui, né? Que eu vou chamar de tração T. Então, essas forças estão atuando no bloco B. No bloco A, a gente tem aqui o mesmo cabo, tá? A gente vai aí considerar que a polia é ideal, então desprezar o atrito na polia. Então, aqui no bloco A, a gente tem a mesma tração. Então, aqui está o cabo. Então, é a mesma tração T, tá? Aí, a gente tem a força peso, porque o bloco A tem uma determinada massa, massa de A vezes gravidade. Aí vamos ter a força normal, que é devido ao contato com a superfície aqui de B. Então a gente tem a normal de A. Essa normal de A é a reação da normal de A que a gente tem ali em cima, tá? Que aqui está em B, ação e reação. E temos a força de atrito. Quando o bloco aqui B for naquele sentido,
o bloco A, né, vai ser puxado para cá, ou seja, o movimento de A vem para cá. Então, contrário ao movimento, aqui com a superfície de B, aparece a força de atrito, né? Ação, aqui, reação, ó. No bloco B, o fator de atrito em A está para esse sentido, no bloco A tem que estar o sentido ao contrário, esse é o FAT de A. O movimento do bloco de A vai para aquele sentido. Então, temos aí o DCL realizado. Agora, a gente aplica a condição aí, né, de equilíbrio, porque a gente está no iniciar do movimento, na iminência de movimento. Então, a gente pode escrever, começando para o bloco A. A gente tem aí somatório das forças em X igual a zero, na iminência do movimento. Aí vale a condição de equilíbrio. Referencial para frente positivo. Então, eu tenho tração, aí eu vou ter menos a força de atrito em A. Isso daí é igual a zero. Então, eu posso dizer que tração é igual à força de atrito em A, tá? E posso dizer a condição aí de equilíbrio em Y, somatório de forças em Y, é igual a zero. Para cima, positivo. Aí a gente vai ter normal de A, positivo, menos massa vezes gravidade. Isso é igual a zero. Então, a normal do bloco A é massa de A vezes a gravidade, tá? Como a gente está aí na condição de iniciar o movimento, ou seja, na iminência do movimento, a gente tem a condição que a força de atrito máxima, né, é igual ao μ estático vezes a normal. Então, nesse caso aqui, para o bloco A, a gente pode escrever que o FAT de A é igual ao μ estático vezes a normal de A. Ou seja, podemos escrever que é o μ estático. Quem é a normal de A? É a massa de A vezes a gravidade. Portanto, temos aí, aqui dessa, aplicando o FAT de A na equação aqui do equilíbrio de X, tração é igual ao FAT de A, temos que a tração é igual a ms ma vezes gravidade. Agora, avaliando o bloco B, tá? Para o bloco B, a gente vai ter somatório das forças em X igual a zero também, referencial para frente positivo. A gente tem aqui a tração, aí tem mais o FAT de A, temos mais o FAT de B, temos menos P. Isso tudo é igual a zero. O objetivo é achar P, isolando P na equação, a gente tem que P é igual a tração mais o FAT de A mais o FAT de B, tá? Avaliando aí a direção Y, ou seja, somatório das forças em Y igual a zero, referencial para cima positivo, a gente tem aí normal de B, aí temos menos normal de A, temos menos a força-peso, que é a massa de B vezes gravidade, isso igual a zero. Isolando a normal de B, temos aí que normal de B vai ser igual normal de A. A normal de A a gente já encontrou aqui, vou substituir MA vezes gravidade, aí mais MB
vezes gravidade. Colocando a gravidade em evidência, fica massa de A mais massa de B. Essa vai ser a normal de B. Considerando aí, né, que a gente está na iminência do movimento, a gente tem que a força de atrito, né, máxima é o μ estático vezes a normal. Então, podemos escrever que o Φ de B é o μ estático vezes a normal de B. Portanto, podemos escrever que o Φ de B é o μ estático vezes a normal de B, que é a gravidade, vezes massa de A, mais massa de B. Então, portanto, chegamos aí à conclusão que P tem que ser igual a tração. A tração é o μ estático vezes a massa de A vezes a gravidade, mais o Φ de A. O Φ de A a gente tem aí que é μ estático, massa de A vezes gravidade, μ estático, massa de A vezes a gravidade, mais o Φ de B. O Φ de B é o μ estático vezes a gravidade, massa de A mais massa de B. Então, P, que a gente está procurando, colocando aí o μ estático e a gravidade em evidência, vai sobrar 1 MA, 2 MA, 3 MA. 3 MA mais 1 MB, mais MB. Então, aí, a carga e a P, né? A força P aplicada vai ser o μ estático, que é 0,40. A gravidade, considerando aí 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 3 vezes a massa de A. A massa de A é 20 quilos, mais a massa de B, que é 30 quilos. Então, vamos ter aí que a carga P vai ser igual, calculando, a gente tem 0,40 vezes 9,81, vezes aí 3 vezes 20 mais 30. Temos o valor aí de 353,16 quilo vezes metro por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração, é a unidade de Newton. Então, essa é a carga aí, ou seja, a força mínima P, tá? Que a gente tem para movimentar o bloco B e movimentar aí também, juntamente aqui, o bloco de 20 quilos. Então, vamos movimentar aqui o de baixo, 30 quilos. Como está ligado pelo cabo, movimenta o bloco de A, conforme a gente mostrou aí no DCL, tá? Então, temos aí a letra A resolvida. Bom, agora na letra B, tá? Ele quer que remova o cabo. Então, para a letra B, quando o cabo é removido e a gente quer considerar o movimento do bloco de 30 quilos, o bloco A vai se mover junto com o bloco B, na iminência do movimento. Então, a gente considera agora para fazer o DCL como um único corpo. Então, a gente coloca aqui o nosso bloco como um bloco só. A gente vai ter uma força-peso. Essa força-peso vai ser a gravidade vezes MA mais MB, a soma das duas massas. Aí vamos ter contato só considerando só a superfície, o solo. Então, vai aparecer uma força normal, vou chamar só de normal, tá? Aí temos aqui a força P, que é a força aplicada no bloco ali embaixo de 30, tá? O movimento vai ser para a esquerda, então contrário ao movimento, aqui em contato com a superfície, vai aparecer uma força de atrito.
E essas são as forças aplicadas aí nos blocos, tá? Considerando aí eles como um único conjunto. Então, a gente vai aplicar a condição de equilíbrio na eminência do movimento, somatório de força em x igual a zero. Aí temos para frente positivo, aí a gente vai ter a força de atrito menos P, isso é igual a zero. Então, a gente vai ter aí que P é igual à força de atrito. E aplicando a condição de somatório de forças em y igual a zero, referencial para cima positivo, temos normal menos a força-peso, que é gravidade vezes MA mais MB, tá? Isso tudo igual a zero. Então, a gente tem que a força normal é igual a força-peso, que é gravidade vezes MA mais MB, tá? Na eminência do movimento, a gente tem aí que o Fat máximo, tá? A gente tem que vai ser o Mi estático vezes a normal. Então, podemos escrever aí que a força de atrito é o Mi estático vezes a normal, nosso caso aqui é a gravidade, vezes a massa de A mais a massa de B. Portanto, chegamos à conclusão que P é igual a Fat, ou seja, ms vezes gravidade vezes a massa de A mais a massa de B. Substituindo os valores, P vai ser igual ao Mi estático, 0,40, gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, massa de A é de 20 quilos, mais massa de B, que é 30 quilos. Então, vamos ter que o P mínimo aí para movimentar o bloco de 30 quilos vai ser 0,4 vezes 9,81 vezes 20 mais 30, que dá 50. Temos aí 196,2 quilo vezes metro segundo quadrado dá newton. Então, temos aí a força P mínima para movimentar o bloco de 30 graus, que vai fazer com que movimento de 20 juntamente, quando não tiver o cabo aí preso nos ganchos. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!